E hoje nós vamos falar de 3 pontos críticos sobre a cessão de servidor, abordando aí as principais dúvidas dos meus alunos quando eu trago esse tema para a sala de aula. Nós vamos tratar sobre o cadastro do servidor público, a data de cessão do servidor público referente ao evento S2200 e quem é o responsável pelo envio da folha de pagamento. Em que momento que essa folha é enviada, quem que deve fazer esse envio. E claro, para aquele que ficar até o final, o 4º ponto, que será um bônus. Olá galera, sejam bem-vindos ao DP na Prática. Eu sou o professor Fábio Reck, sou consultor e especialista em E-Social para órgãos públicos e também professor titular da NIT Treinamentos. Antes de eu entrar então no nosso conteúdo, eu quero compartilhar com vocês agora a minha tela. Primeira questão, qual que é o conceito de cessão? O que é uma cessão de servidor público? Cessão de servidor público é um afastamento para que ele possa ter exercício em outro órgão ou entidade, seja dos poderes da União, do Estado, Distrito Federal, de município, incluindo as empresas públicas, sociedade de economia mista, por meio de ato que autoriza esse exercício de cargo em comissão ou função de confiança para atender às situações previstas em leis sem alteração da lotação no órgão de origem. Bom, este é o conceito de cessão de servidor. A cessão ela também pode se dar na iniciativa privada, como o próprio conceito ele vem trazendo. Bom, esse foi o primeiro ponto crucial sobre a cessão de servidor. Gostou desse conteúdo até aqui? Sei que você vai voltar procurando mais dicas, então aproveita para salvar esse link para assistir depois e usar os capítulos aqui na barra de tempo do YouTube para tirar todas as dúvidas mais específicas que você tiver. Não esquece de apoiar a NIT com seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para ser avisado sempre que um vídeo novo for para o ar. Assim podemos continuar nessa missão de conscientização de servidores e outros profissionais de DP e da contabilidade quanto ao E-Social. Vamos para o segundo ponto, data de cessão do servidor em relação ao evento S2200. Então vocês podem observar aqui a minha tela. Já trouxe o conceito da cessão. O que é a cessão? Eu já sei que cessão é um afastamento. Como assim, professor? Que cessão é um afastamento? Tabela 18, nós temos os motivos de afastamento e nós temos o código 14, cessão requisição. Então eu tenho que ter esta consciência que a cessão ela é informada como um afastamento. Tá? Eu devo informar esse afastamento do meu servidor. Por quê? Se eu sou o órgão cedente, o servidor, o João, lá no dia 22/11 de 2021, ele encontra-se cedido para um outro órgão, então ele está afastado do órgão de origem aonde ele tem o vínculo de emprego. Então o segundo ponto aí está relacionado a esta data em relação ao evento 2200. Como que eu trato isso no evento S2200, professor? Eu quero convidá-los para fazer a análise do layout ou parte do layout do evento 2200 que trata sobre esse tema, que trata sobre esse assunto. Então lá no layout, o que nós temos? Lá na linha 152, nós temos informações de afastamento do trabalhador, preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado, na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no E-Social ou na data de transferência ou alteração de CPF do empregado. Lá na linha 153, então nós temos data de início de afastamento. Campo é um campo obrigatório, no caso, quando houver esse afastamento, data de início de afastamento. E eu tenho uma regra de validação.
Qual que é a minha regra de validação? Deve ser observadas as seguintes regras. Deve ser igual ou posterior à data de admissão, exercício do trabalhador. Se o cadastro inicial for preenchido com sim, deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador. Se o cadastro inicial for N, de não, deve ser anterior à data de transferência ou alteração do CPF do empregado. Então, o que eu devo estar observando nesta situação? Eu sei que o início dos eventos não periódicos aconteceu no dia 22/11. Porém, eu posso ter servidor afastado ou cedido para um outro órgão com data anterior a 22/11. Quando eu tenho esta situação de servidor cedido com data anterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos, eu não falo em evento S2231, seção requisição de servidor. Então essa é uma dúvida recorrente dos alunos. Professor, então como que eu informo? Em que momento que eu informo? Eu vou informar que o meu servidor está cedido pelo evento 2200, lá no seu evento de cadastro. Eu vou dizer que nesta data ele encontra-se afastado. Qual é o motivo do meu afastamento? Motivo 14, de acordo com a tabela 18, motivos de afastamento. Então, no evento 2200, eu faço esta comunicação. Eu digo que o servidor encontra-se afastado nesta data. Professor, ok, esta é a informação do cessionário, do cedente. E o cessionário, o que o cessionário vai informar nesta data? O cessionário terá que fazer o envio do evento S2300. É um cadastro de trabalhador sem vínculo de emprego, porque na cessão o servidor não tem vínculo de emprego com o cessionário, tá ok? Parece muito conteúdo, né? Eu sei que ainda restam dúvidas, então por favor deixe um comentário aqui no vídeo como uma sugestão de vídeo para as próximas aulas ou aí para o próximo DP na prática. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto está relacionado com a responsabilidade dos envios da folha de pagamento. Quando eu trago esta questão do envio de evento da folha de pagamento, eu tenho que saber com quem eu estou conversando. Por que eu digo isso? Quando eu falo para órgão público, eu falo para regime geral de previdência e regime próprio de previdência. Então são duas situações distintas. Professor, o que altera nestas situações distintas em relação à folha de pagamento? Bom, eu tenho o regime de trabalho seletista ou estatutário vinculado a regime geral de previdência e eu tenho o regime de trabalho estatutário vinculado a regime próprio de previdência. O que altera de um para o outro? Altera o evento de remuneração. Regime geral de previdência, eu falo em evento 1200, a remuneração de trabalhador, e para o RPPS, regime próprio de previdência, eu falo em evento 1202. Então, a principal diferença está no evento relacionado à remuneração. Em relação às regras de envio dessas informações, elas não se alteram, apenas o evento da remuneração, como nós vamos observar no próximo slide. Então, quando eu tenho servidor vinculado a regime geral de previdência e lá no meu cadastro eu vou estar trazendo essas informações de remuneração, eu tenho que pensar o seguinte: se o órgão cedente ele continuar sendo responsável pelo pagamento desse servidor cedido, então o órgão cedente é ele quem remunera, é ele quem paga, ele quem irá enviar o evento S1200, a remuneração do trabalhador. A responsabilidade continua sendo do cedente. Porém, pode acontecer uma segunda situação, onde o cedente não será responsável pela folha de pagamento.
O servidor não recebe nada do órgão de origem, ele vai receber apenas do cessionário. Então, quando o cessionário ele é responsável pela folha de pagamento desse servidor cedido, quais eventos ele precisa informar? Evento S2300, que é o cadastro de trabalhador sem vínculo de emprego estatutário, o início, e ele vai enviar as informações de remuneração pelo evento S1200, que é a remuneração desse trabalhador. E claro, uma vez que ele envia o evento 1200 da remuneração, ele tem que enviar o evento 1210, que é o pagamento desse servidor, e claro, ele vai fazer a amarração final pelo evento 1299, que é o fechamento da folha de pagamento. Dúvidas em relação até aqui? Deixe um comentário aqui no vídeo. Por enquanto tá fácil, né? Cedente, quem paga, é ele quem informa 1200. Cessionário é quem paga, quem remunera, é ele quem informa o 1200 e, claro, os demais eventos da folha de pagamento. Professor, mas o meu servidor, ele está cedido, ele recebe as suas remunerações pelo órgão de origem, o salário vem pelo órgão de origem, porém lá no órgão cessionário ele recebe uma gratificação por aquele cargo, por aquela função. E agora, como que fica essa informação se ele tem remuneração dos dois lados? Eu sempre digo que nestas situações a folha de pagamento ela é de responsabilidade compartilhada. Por que de responsabilidade compartilhada? Porque ambos os órgãos estão remunerando esse servidor. Então a responsabilidade é de ambos. Então eu sei que o cedente vai ter enviado o cadastro inicial 2200, vai enviar o evento 1200, que é a remuneração do trabalhador, vai enviar o evento 1210, que é o pagamento desta remuneração, e vai fazer a amarra final, fechamento pelo 1299. Falando do cedente. E o cessionário, que paga essa gratificação por aquela função, ele vai enviar o evento 2300, que é o cadastro de trabalhador sem vínculo de emprego, porque esse servidor ele tem que estar cadastrado no órgão, vai enviar o evento da remuneração, que é o 1200, vai enviar o evento de pagamento, que é o 1210, e também vai enviar o evento de fechamento, que é o 1299. Então, quando a folha for de responsabilidade compartilhada, que ambos remuneram, ambos devem enviar os eventos da folha de pagamento. Ok, professor, falamos do regime geral de previdência, mas e o regime próprio de previdência? Como que funciona? O que muda? Como eu disse, a regra do envio permanece a mesma. O que vai alterar é as informações de remuneração. Por quê? Eu não falo mais em evento 1200, eu falo em evento 1202, remuneração de trabalhador do RPPS. Então, se o cedente é responsável pela folha de pagamento, ele manda o seu 2200, manda o 1202, manda o 1210 e o 1299. Simples, de forma normal. Se o cessionário que é responsável pelo pagamento desse servidor cedido, então vai ter um campo lá indicando que o ônus é do cessionário, ele vai enviar o cadastro inicial desse servidor, que é o evento S2300. Sempre tenho que mandar o cadastro de servidor. Não tem como querer enviar folha e não querer enviar cadastro. Eu vou ter crítica, tá? Ele não vai aceitar, não vai fechar a folha. Então, 2300 e depois evento de remuneração 1202, remuneração de trabalhador do RPPS. Professor, e naquelas situações onde o servidor recebe pelo cedente e recebe pelo cessionário, como que fica? Para o servidor do regime próprio de previdência, permanece a mesma regra como vimos antes. Então, cedente, cadastro do seu servidor 2200, eventos de remuneração desse trabalhador 1202, que é o trabalhador do RPPS, pagamento 1210 e fechamento 1299. E o cessionário, mesma coisa, cadastro 2300, evento 1202, 1210 e 1299, fechando a folha de pagamento. Talvez seja um pouco confuso quando a gente traz esta teoria, mas quando eu vou lá para a prática, ela fica bastante clara, tá? Porque tudo aquilo que é dentro da folha tem que ser enviado. Se não acontece nada na folha de pagamento, porque eu tenho o servidor afastado, eu não tenho informação a ser enviada naquele momento. Muito conteúdo, é muita informação.
Eu sei que sim. Eu quero pedir para você que chegou até aqui, significa que você está galgando mais e mais na sua carreira. Então aqui no canal do YouTube da NIT você pode aprender com muitos conteúdos riquíssimos sobre e-social, DCTF Web, contabilidade. É só entrar aqui no nosso canal e vasculhar todo o conhecimento que temos de forma aí gratuita para você. Mas antes, você vai ter aí um quarto ponto, é um bônus. E eu digo para você que dentro desse bônus tem um ponto importante sobre a sessão do servidor. Muitos órgãos públicos, eu já tenho prestado consultoria, estão pecando justamente nesses pontos. E quais pontos são esses, professor? Então vamos partir aqui para o ponto bônus. Envio do evento S2231, sessão requisição, apenas após o dia 22/11 de 2021. Como assim, professor? Eu tenho um evento de sessão? Sim, eu tenho um evento específico para a sessão de servidor. Mas por que somente após o 22/11? Como eu disse lá no comecinho da aula, eu posso ter servidor cedido antes do dia 22/11. Quando eu tenho esta situação de servidor cedido antes do 22/11, eu não falo em evento de sessão para este servidor. O seu afastamento será informado lá no seu cadastro 2200. Professor, mas vamos criar uma seguinte situação então. Tem um servidor cedido. No dia 22/11, informei o cadastro inicial 2200, porém no dia 23/11, esse servidor retornou para o órgão de origem. O que eu faço? Lá no evento 2230, que é no afastamento, eu vou indicar o final deste afastamento. Então ele retorna para o órgão de origem, ok? Professor, mas no dia 25, esse servidor foi cedido para outro órgão novamente. Nesta situação, já passou do dia 22, eu informo o evento 2231, evento de sessão requisição de servidor. Então, antes do dia 22, eu não falo em evento S2231, apenas indico o afastamento no 2200. A partir do dia 22, houve a interrupção desse afastamento, ele retornou para a origem, foi informado o retorno dele para a origem. Se acontecer uma nova sessão, aí sim eu falo em evento S2231. Então, essa é a dica que eu deixo para você. Mas tem mais. Todas as informações de sessão requisição, elas serão pelo evento S2231. Tá? Então, tem um evento específico de sessão e requisição. Professor, quem que deve enviar o evento S2231? Ou quais informações serão enviadas no evento S2231? O evento S2231 é de responsabilidade do órgão cedente. Quem cede o servidor é quem envia o 2231. E quais informações estarão contidas ali no evento? CNPJ do empregador ou órgão público cessionário, o destino. Então, quando eu for ceder o meu servidor, tenho que indicar para qual CNPJ esse servidor está indo. Professor, posso ceder servidor entre as minhas unidades de órgão público? Não, eu não posso. Então, tem uma regra de validação que trata sobre os CNPJs que pode ocorrer ou não a cessão. Então eu recomendo que você dê uma lida lá na regra de validação também. Outro ponto que eu tenho que informar no meu evento S2231 e que está relacionado com a minha folha de pagamento é se o empregador ou órgão público declarante, que é quem está cedendo, continuará informando as remunerações ou não deste servidor. E agora eu tenho um ponto bônus muito importante e aonde que está acontecendo a maioria dos erros em relação à sessão de servidor. Órgão que está recebendo o servidor, que é o cessionário, então deve enviar o evento S2300, trabalhador sem vínculo de emprego estatutário, início. Então, obrigação dele enviar essa informação. Professor, quais informações que eu devo estar preenchendo nesse cadastro 2300? Eu tenho um campo específico dentro desse evento que trata das informações relativas ao trabalhador cedido em outro órgão, exercício em outro órgão, preenchidas exclusivamente pelo cessionário, órgão de destino. Então, é exclusivo do órgão de destino mandar essa informação. Professor, e quais são essas informações? Código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido.
Por que eu trouxe esse ponto? Porque tem muitos órgãos públicos com servidor cedido, que está cedido no órgão, onde eles não possuem informações desse servidor lá da origem. E uma vez que eu não tenho informação da origem, eu tenho meu evento criticado. Então, devo preencher com o código correspondente à categoria de origem desse trabalhador cedido. É um ponto muito importante. Devo informar o CNPJ do órgão cedente. Vimos um pouquinho antes que o cedente deve informar para onde ele está sendo cedido. E o cessionário aqui vai informar da onde que veio esse servidor cedido. Por quê? Porque a informação ela tem que cruzar dentro do ambiente do e-social. Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador, órgão público cedente de origem. Então, muitos órgãos têm um servidor cedido e eles não sabem qual é a matrícula desse servidor lá na origem. Professor, tem que mandar essa informação? Sim, eu preciso mandar essa informação. Então, se você que está assistindo tem servidor cedido e não sabe a matrícula desse servidor lá na origem, você precisa buscar esta informação. Outro ponto, preencher com a data de admissão ou exercício do trabalhador no empregador órgão público cedente de origem. Então eu tenho que indicar no meu evento 2300 o momento que ele entra no meu órgão e também o momento que ele entrou lá no órgão de origem. Esta é uma outra informação que os órgãos acabam não preenchendo por falta de conhecimento. Tipo de regime trabalhista e também o tipo de regime previdenciário. Então, este ponto bônus, esses erros ou possíveis erros ou pontos importantes, eles devem estar sempre preenchidos de acordo com o próprio layout do e-social. Recomendo sempre, faça a leitura de layout, faça a leitura das regras de validação, olhe o anexo 1, onde eu tenho as minhas tabelas, tá? Porque eu preciso compreender todo este conjunto de informação, preciso compreender tudo aquilo que eu estou informando para o e-social. Eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo da aula de hoje e tenha esclarecido as suas dúvidas sobre a implantação de e-social. Eu sou o professor Fábio Reck, professor titular da NIT Treinamentos, e esse foi mais um episódio do DP na Prática. Não se esqueça aí de se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para receber aí a notificação sempre com conteúdo novo, conteúdo riquíssimo. Deixe seu like para que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas. Abraços e até mais.